Fala galera, estamos aqui para mais uma semana no Retrovisor, já bem na reta final do campeonato e temos vários assuntos, né? Inicialmente eu gosto todo ano, desde a época que eu escrevi os posts, né? Eu gosto de fazer uma contabilização de aproveitamento dos buys. Então essa é a rodada, porque depois que Buccaneers e Panthers jogaram nessa semana, ninguém mais, né, tem essa situação. A gente completou os 32 times, já fizeram esse retorno do bye. Então, historicamente, o número de aproveitamento era 65% de vitória dos times, né, após o bye, ganhavam seus jogos. Há muito tempo que isso não acontece. Eu não tenho os números do ano passado, 2019, porque eu não fiz o post do meu, que foi o Canguru, eu acho que ele não chegou a fazer essa contabilização. Mas o de 2018 foi 56,25%. Exato número desse ano. Porque a gente teve 16 times que venceram suas partidas, mais 12 times que perderam, e 4 times, quer dizer, 4 times que fizeram 2 jogos que os dois voltavam do bye. Então, uma vitória para cada lado. Fazendo essa conta toda, dá os 56,25%. Eu acho muito baixo. Muito baixo. E aí, a gente tem que valorizar aí muito os treinadores que conseguem aproveitar esse período para otimizar, né, o seu elenco fisicamente, estrategicamente, já pensando, tem 2 semanas para se preparar para o adversário. Você tem que ganhar o jogo. Você está mais descansado e você se preparou mais, estudou mais o adversário. Você tem que ganhar o jogo. E aí a gente tem a mística, né, do Andy Reid, que é o rei do bike, ele quase sempre ganha, a estatística dele é absurda, acho que ele perdeu 2 vezes, ganhou 15 ou 16, alguma coisa assim. E esses treinadores são os que dão o passo à frente e chegam para disputar título. Uma coisa interessante também é que esse ano eu achei que o número ia ser maior, que o aproveitamento ia ser melhor, por causa da Covid, né? Porque os times estão muito mexidos. Tem jogadores que às vezes na véspera da partida, né, entram na lista e tal, e você tendo 2 semanas para trazer o cara de volta, eu achei que esse número ia beirar ali os 65%, mas me enganei. Teve um bocado de jogo importante nessa rodada. Eu poderia ter trazido vários deles, inclusive o da agora de segunda. Eu estou gravando aí durante o Monday Night, é mais um dos jogos mais importantes. Poderia ter trazido Pittsburgh e Buffalo, né, que mexia no topo da AFC, mas pro desespero da galera que pede toda semana para falar dos Steelers, não é dessa vez. A gente tem falado muito do Pittsburgh no podcast, né? Eu estou aproveitando esse espaço aqui para expandir um pouco mais a conversa. Então, o jogo que eu quero ressaltar é Philadelphia e New Orleans. Na partida, né, vitória dos Eagles por 24-21, o Philadelphia estava com um novo quarterback, né, o calouro, o Jalen Hurts, e o Wentz no banco. Eles abriram uma vantagem no primeiro tempo, 17-0. Os Saints tentou virar, mas não deu. O Hurts jogou razoavelmente bem, correu bem com a bola, né? Ele correu bem mais até do que o Taysom Hill, o quarterback reserva dos Saints, que é conhecido por correr com a bola, né? Foi 66-33, não, 106-33 em termos de jardas corridas. Enfim, os Eagles então voltam a ter uma leve chance. Na verdade, eles dependem muito deles mesmos, né? Eu não sei se é bom ou ruim, porque eles têm que ganhar os seus 3 jogos e ver no que dá. E os Saints, que era o time que estava no topo da NFC, já não é mais. Ele agora é o segundo, né? Vamos ver se eles conseguem recuperar esse posto aí. Seria importante até para dar uma semana a mais,
né, do Brees tentar voltar. Eu não sei qual é a chance real dele voltar, mas tempo que você consegue postergar um pouquinho e ser o único time descansado, né? E, enfim, com essa vantagem esse ano ela é significativa. Então vamos ver se os Saints conseguem, né, ter esse final estável e de repente numa vacilada do Packers retomar aí o seed número 1. Eu não sei mais até quando que a gente vai poder achar que vitórias de Washington são upsets, né? Mas como na semana passada foi um verdadeiro upset, eles tiraram a vencibilidade de Pittsburgh, foi um jogo de segunda noite e eu não toquei nele, eu vou trazer dessa vez. Né? O Washington bateu outro adversário jogando como visitante, o San Francisco 49ers, e enfim, o Washington está sobrevivendo às lesões que eles tiveram, menos esse ano do que em outras ocasiões, mas enfim, tá superando, ao contrário dos 49ers, que óbvio, foram muito mais afetados do que o Washington, né? Não há dúvida disso, mas estão saindo melhor. Rapaz, eu achei por que essa luzinha ficava agora... Melhorei aqui a parada. Olha só, o Washington, então, o Alex Smith sai machucado durante o jogo, mesmo assim eles conseguem segurar sua vitória. Foi uma baita apresentação do calouro do Chase Young, a gente vai falar nisso mais à frente um pouquinho. E com a derrota dos Giants, eles assumem a ponta da divisão. E o São Francisco foi fim de linha, né? Se havia alguma chance matemática ainda de irem para os playoffs, agora foi fim de caminho, recuperar os jogadores, repensar a situação de quarterback e já partir com a cabeça. Cabeça não, porque você tem que cumprir aí o finalzinho e, né, não pode deixar correr de uma maneira esquisita, né? Mas o plano já tem que ser 2021. O time que preocupa, então, foi o que perdeu a liderança da NFC East. Eu vou trazer o New York Giants, né? Tava parecendo que o Giants tinha o seu caminho livre para chegar lá. E esse jogo contra a Arizona era fundamental, porque o schedule aperta agora. Eles têm uma sequência mais complicada nesses últimos 3 jogos do que o Washington. E tem uma situação de insegurança que agora tomou conta do time. Na semana anterior, eles tiveram uma vitória impressionante lá em Seattle, em que eles correram muito bem com a bola. Nesse jogo, o Daniel Jones ficou de fora, que ele estava com uma lesão. Quem foi titular foi o Colt McCoy. Recuperado, pelo menos, né, aparentemente recuperado, a comissão técnica voltou com o Daniel Jones para titular contra a Arizona, e a Arizona resolveu que ia jogar a casa em cima dele e fez blitz o tempo inteiro, e o Daniel Jones ficou numa situação difícil, turnover, sacks, enfim. E gerou um sentimento de que e agora, né? Como a gente vai lidar com essa reta final. Então o Giants se preocupa por causa disso, porque o time pode ficar abalado com qualquer que seja a decisão que eles façam de quarterback. Porque o Colt McCoy traz um jogo mais seguro para eles, de repente, né, entregando mais a bola para corridas, mas ele não é capaz de fazer alguns dos passes que o Daniel Jones faz, nem, né, se movimentar e correr com a bola, como se bem fisicamente o Daniel Jones também consegue fazer. Em compensação, o Daniel Jones tem esse problema de feeling de blitz, ele não consegue ver por onde que está vindo a pressão e muitas vezes elas geram fumble. Então é uma decisão difícil que o técnico Joe Judge vai ter, e me dá a sensação que qualquer que seja essa decisão vai gerar um clima de insegurança, o que é comum a times que vêm de anos... e os Giants não são tantos anos assim, mas são uns 2, 3 anos de campanhas muito ruins, né? Em up and down,
Vamos lá no jogo de Tampa, né? Onde o Buccaneers deu mais um passo importante para se consolidar aí dentro dos playoffs, né? E o jogador que eu boto para up é o Shaq Barrett, o pass rusher, que não está com os mesmos números que ele teve no ano passado. Ele joga esse ano com a franchise tag, né? Ele não tem os mesmos números. Então vai ser muito interessante ver qual vai ser o valor dele na off-season. Porque ele tá jogando bem. Apesar de não ter os números, ele tá jogando bem. Tá sendo um jogador importante nessa boa defesa dos Buccaneers. Ele, nesse jogo contra o Vikings, teve 2 sacks, né? E mais... Cadê? Tá aqui. Enfim, mais nada. Mas ele tá com 8 sacks na temporada e 2 fumbles forçados. Mas tá sendo importante em fechar a lateral da linha, né? Contra o jogo de corrida, 51 tackles. É um jogador sólido, né? Agora, o sólido, ele se traduz em que números, né? De contrato para pass rush? Isso vai ser uma questão para Tampa e para o Shaq Barrett na off-season. No down, eu sei que é bater em bêbado, mas a performance do kicker dos Vikings foi daquelas de arrebentar com a chance de qualquer time, né? Ele errou suas 3 tentativas de field goals, mais a do extra point. O Mike Zimmer tentou tirar dele, né? A culpa é óbvio, né? Que não é 100% dele, mesmo com esses pontos aqui, o Minnesota não venceria. Mas enfim, ele tá tendo um ano ruim e o ápice foi esse jogo. Ele tá com média de 66,7% de field goal, é baixo, e 87,1% de extra point não é o ideal. Vamos lá para os destaques da rodada. No ofensivo, eu poderia até trazer o Drew Lock, né? Mas seria mais um quarterback aí que a galera, né, pega no pé. Enfim, acho que eu já trouxe muitos desses. Então deixa o Drew Lock de ladinho. O grande destaque da rodada talvez tenha sido o Derrick Henry, né, correndo com a bola, mas eu já trouxe ele aqui uma outra vez, então vamos também deixar o Henry lá para uma conversa até de MVP, como queira. E então eu escolhi o Stephon Diggs, galera de Pittsburgh. O Stephon Diggs, o recebedor dos Bills, que foi o elemento chave na vitória de Buffalo do Sunday Night, do Prime Time, né? Ele termina o jogo com 10 passes recebidos em 14 targets, 130 jardas, um touchdown. O desempenho dele, em específico no terceiro quarto, mudou a partida, que estava apertada, abriu tudo para Buffalo. Pittsburgh a defesa de Pittsburgh não teve resposta para ele. Qualquer rota que ele corria, ele conseguia se desmarcar. E isso fez com que, né, os outros jogadores também tivessem mais espaço. O Diggs para mim, eu já falei isso inúmeras vezes no podcast, para mim top 3 assim, entre os recebedores que melhor correm suas rotas e se desmarcam correndo suas rotas, além de ter uma boa capacidade atlética. Ele na temporada, então, é o terceiro geral em jardas avançadas, é o primeiro em passes recebidos, são 100, até o número redondo, e o segundo em número de targets, 134. Significa que o Josh Allen confia um bocado nele, apesar deles terem esse pouco tempo juntos, né? Um off-season aí meio capenga por causa do Covid. Já foi o bastante para eles criarem uma harmonia. Deve melhorar e muito ainda nos próximos 2 anos. Na defesa, eu vou com o cara dos Cardinals, o Haason Reddick, que conseguiu 5 sacks no Daniel Jones. Eu sei que tem as circunstâncias do Daniel Jones e tal, mas 5 sacks é um número mais do que relevante, né? Diga-se de passagem, ele é o recorde histórico da franquia dos Cardinals. Antes dele, só o Bertrand Berry tinha conseguido 4 numa partida contra os Giants, e que o quarterback do Giants naquele dia era o Kurt Warner, que depois veio ser colega dele e foram juntos para um Super Bowl.
O Redick é um jogador curioso porque ele ganhou snaps depois da lesão do Chandler Jones, né? E começou a jogar bem. Ele tá com 10 sacks na temporada, né? Ou seja, metade vieram nesses jogos nesse jogo contra o Giants. Na carreira dele, ele só tem 17,5. Ou seja, é esse ano mesmo que ele está surgindo como uma opção viável de pass rusher. E isso se explica porque quando o Arizona o draftou, eles fizeram isso pensando em mudá-lo para um linebacker, uma função mais de linebacker, cobertura, blitz, não pass rusher como blitz e tal, que não funcionou, não era o perfil dele, não tinha o instinto para isso, não tinha a cancha para fazer isso. Eles fizeram isso porque, né, um jogador ágil, um pouco menor, eles acharam que poderiam. Eles vinham daquele esquema, né, anterior, com bolos de blitz interno, então eles acharam que poderiam usá-lo nessa função, mas não deu para ele, não conseguiu se adaptar. Então foi uma reconstrução dele para voltar a ser um pass rusher externo, e só agora está começando a funcionar nesse ano que a partir na off-season ele vai ser free agent. Vai ser um jogador curioso também de se ver qual vai ser o valor dele na free agents com esse um ano só de produção, né? Em Special Teams, tivemos mais um punt retornado para touchdown. Dessa vez foi no jogo dos Broncos, né, contra os Panthers. E o nome do cara é Deontay Spencer. Então vale para ele aí o destaque dessa rodada. Como eu disse, na minha cabeça tem sido um campeonato de pouquíssimos retornos para touchdown. Como eu falei na semana passada, de kickoff a gente já não espera mesmo, mas de punts pelo menos tem surgido alguns agora. Para finalizar, o calor, eu já disse lá no começo quem eu iria escolher, né? Que é o Chase Young, o pass rusher de Washington. Eu ia falar Dulce, mas não tem Dulce, Washington não tem nome. Então, o Chase Young foi um fator de desequilíbrio nesse jogo contra os 49ers. Foi um sec só, mas foi com pressão constante. Gerou um fumble, não foi nesse sec, foi num outro lance, e ainda recuperou um outro fumble. Não, a bola solta lá, ele recupera e retorna ela para touchdown. Teve mais um hit no quarterback e mais um outro tackle atrás da linha de scrimmage e 2 passes defendidos. Ou seja, a linha completa aqui dos stats, com mais 6 tackles, é a linha completa quase aqui. Só faltou uma interceptação, né, para ele completar a linha aqui de estatísticas defensivas. Na temporada, ele tem 5,5 sacks, né? Número razoavelmente baixo para um cara do potencial dele, mas eu tenho a impressão que ele vai subir muito de produção agora nessa reta final, e especialmente no ano que vem. São 3 fumbles forçados já na temporada. É um jogador especial. Bom, galera, foi isso, né? Vamos lá. Quarta-feira tem gravação do podcast, quinta ele tá no ar e segunda-feira que vem estamos de volta aí com mais um vídeo do Retrovisor. Até mais.